Agora, falávamos na segunda-feira sobre como as coisas às vezes estão piores, que as piores coisas de um tempo passam a se tornar moderadas, sem que elas não tenham sido mudadas em nada. Apenas se tornaram melhoradas. Tanto foi a desqualificação das coisas que pioraram à volta daquela coisa. Usamos o exemplo do Paulo Maluf. Síndrome de Maluf. Síndrome de Maluf. De Ronaldo Caiado. Você era garoto, mas houve um tempo, na década de 80, que o Ronaldo Caiado era uma espécie de Bolsonaro no Congresso. Era no tempo dos militares ainda. A democracia não tinha chegado. Na época de Ulisses Guimarães ali. E ele estava do lado de lá, do lado da situação. Ele era a situação? Ele, totalmente. E o Brasil estava todo tomado pelo espírito revolucionário, da reforma agrária que nunca veio, de um monte de coisas que entraram na Constituição como ideário utópico. Praticamente nenhuma delas foi a lugar nenhum. Nem reforma política, nem reforma fiscal, nem reforma de nenhuma natureza. A agrária só se criou sem terra para essa situação de sem solução e encheção de saco como profissão. Nada além disso. E o Caiado era o representante de tudo aquilo que não eram essas aspirações, esses sonhos democráticos, esse ideário libertário. Ele era a esquerda disso aí? Não, ele era a direita absoluta disso aí. Mas dessas isso era... aspirações ele era a esquerda. Não, ele era sempre a direita. Essas são aspirações da esquerda. Então não dá para ele ser esquerda da esquerda. Só se ele virasse Che Guevara. Aí ele seria esquerda da esquerda. Não, ele era hiperdireita. Então, hoje, todavia, você olha para o Caiado, ele não mudou em nada, ele é o mesmo cara. Mas tudo ficou tão porco à volta que o Caiado está ficando um senhor sublime. Tá cada dia dizendo mais coisas que fazem sentido. São as mesmas. Mas é que, diante do não sentido do resto, a fala dele começou a ganhar concatenação. Você veja, a situação está tão pavorosa que o Romário é um dos melhores deputados. Senadores. O nosso amigo menino, o Tiririca, está cotado entre os melhores. Porque não rouba, não fala e não fofoca. E não falta. Não falta. Não falta, pronto, está entre os melhores. O Tiririca só de ir já está bom. Já está bom. Então você veja em que situação está o país. Tiririca foi para o Olimpo por essas qualificações. O Romário, que foi um deputado celebrado por 3 qualificações ou 4, não faltar, não roubar e algumas outras coisas óbvias. Não roubar, não matar e nem destruir. Nem destruir. Pronto, o grande deputado que é eleito um senador com hipervotação. E assim a gente vai. Agora a situação é a seguinte: a Al-Qaeda, diante do ISIS, do Estado Islâmico, do Boko Haram, a Al-Qaeda está virando moderada. Você não lembra quando o pessoal praticou a ação terrorista no Charlie Hebdo? A primeira voz de discordância no mundo político marginal terrorista do Oriente Médio foi o Hezbollah, lá no Líbano, dizendo: o que esses homens fizeram criou um desserviço à causa islâmica no mundo muito maior do que qualquer que tenha sido a blasfêmia praticada pelos chargistas. Parecia até um cara moderado. Agora, quem não sabe o que é, diz: olha, até os islâmicos estão contra. Era o cara do Hezbollah. Já está ficando com ciúme da maldade do outro. Ciúme da maldade, assim não. A gente não tem coragem de fazer assim. Aí porque a gente não tem coragem de fazer assim, ele vira mal. E a gente o denuncia.
Não é porque a gente vai fazer coisas boas. Não é porque a gente é bom. A gente não tem coragem de entrar no Charlie Hebdo e fazer daquele jeito. Aí o Hezbollah começa a ficar com auréola na cabeça. Eu vi o Arafat. O Arafat, que já faleceu, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, era terrorista. A organização dele, a OLP, você também era menino na época, ou estava nascendo, ou nem tinha nascido quando começou, era a Al-Qaeda do Bin Laden, ou era o Boko Haram de hoje. Não nos mesmos métodos, eu digo na impressão simbólica que causava na cabeça das pessoas. Era o que havia de antagônico, inusitado, indescritível, independente, aterrorizante. O que aconteceu com o Arafat? Ele mudou? Na realidade, não. Eu conheço pessoas em Israel que o conheceram, que conviveram com ele anos. Ele sempre foi a mesma pessoa, nunca mudou. Os outros é que foram ficando tão horrorosamente piores nas maldades, nos terrorismos, que ele foi virando Papa Francisco no meio daquilo tudo. No final estava santificado. O pessoal está melhorando o ruim, né? Está melhorando o ruim com a pioração. Com a pioração do péssimo. Do péssimo. Aí eu vou botar uma bobaginha que eu gravei, acho que foi sábado ou domingo ali naquela mesa de madeira, só para ilustrar o que eu estou dizendo aqui nessa conversa com o Braulio. Olha aí. Na semana passada, o rei soltou mais um alcadista, o Sheikh Abdul Mohamed Makdizi. Estranho o mundo em que os membros da Al-Qaeda se tornam porta-vozes da moderação. E aqui a cena trágica do piloto jordaniano sendo queimado. É interessante como o mal consegue sempre produzir mais mal ainda, a ponto de que há perversos que começam a ser vistos e interpretados como moderados, não porque tenham melhorado em absolutamente nada, mas apenas porque à sua volta tudo conseguiu ficar infinitamente pior do que eles. E é assim que acontece o tempo todo. Eu cresci conhecendo homens perversos na política brasileira e tantas outras coisas. Com o passar do tempo eu ia vendo que eles não tinham mudado em absolutamente nada, mas os outros tinham piorado tanto que eles tinham agora se tornado os moderados desta nova geração. E as gerações vão chegando, não têm a memória do passado e vão abraçando como moderados os terroristas de ontem. E assim, cada nova geração se piora. E assim cada nova geração se piora. Essa é a sequência da nossa piora generacional. E a falta de memória também é o valor agregado indispensável para que as gerações vão se piorando. Porque no máximo as pessoas conhecem alguns dos seus contemporâneos e olhe lá. Dos que estão ditando políticas, normas e caminhos contemporaneamente. Poucos conhecem, poucos observam mesmo, poucos guardam a sequência histórica de como foi a viagem, o caminho do indivíduo. Então, sem essa memória, aí a gente se piora com mais rapidez ainda. Quanto menos memória histórica, e a nossa geração não tem memória histórica nenhuma, a gente tem memória de storage, de celular, de coisa mais histórica. Não, nós não observamos nada. As pessoas não têm memória já do início do ano passado. Estão assim,
Quando eu conto histórias de memórias minhas de 2 anos e meio de idade, tem gente que acha que eu estou com obra de ficção. As gerações passadas tinham, a única coisa que elas tinham era memória. Depois que a tecnologia criou arquivos de memória, é que o homem foi ficando desmemoriado. E um homem desmemoriado é um homem com pouco recurso para formar o seu caráter. Porque um caráter é formado, sobretudo, pela recorrência da memória e das lembranças, dos exemplos e dos indicativos de sabedoria que alguns aplicaram sobre nós, ou que a vida mesma, a existência mesma patrocinou para a gente. Agora, quem vai virando páginas, queimando pontes indo adiante, esse indivíduo não mudará jamais e sempre tenderá a fazer uma leitura que elegerá, dentre os piores, o menos ruim, para ser o herói do seu momento. E assim as gerações, ao invés de se melhorarem, elas se pioram quando elas glorificam o mais moderado da bagaça de um dia. Aquele que foi o líder da bagaça de ontem e que conseguiu ter gente hoje fazendo tanta coisa pior, vai se tornando o herói das gerações desmemoriadas. E sem se perceber, a gente vai se piorando no processo infinitamente. Cara, isso é um fenômeno humano ou é em alguns povos que é assim? É em todo lugar. Você acha que é no planeta inteiro? No planeta inteiro, mas quanto menos memória histórica tiver o povo, mais isso graça, mais isso aumenta com uma rapidez bárbara. E como o Brasil é um país desmemoriado, é um dos países mais desmemoriados que eu conheço, é o Brasil, então são poucas as esperanças para o Brasil. Não há memória, não há reflexão, não há nenhum tipo de celebração de significados históricos importantes. Esse é um país absolutamente existencialista. Ele vai vivendo o momento do agora. É a terra de Macunaíma mesmo. Não tem memória, não tem futuro. Nasce de cabeça para baixo e celebra apenas o instante. Isso é danoso, né, cara? Isso é trágico para a construção de qualquer projeto coletivo, social. Para que haja a famosa ordem e progresso, tem que ter outro povo aqui. Porque com essa cultura aí, esse negócio fica escrito na bandeira há 4.000 anos e não muda nada. Não tem ordem, não tem progresso, não tem memória, não tem caráter. Como haverá ordem e progresso? É uma proposta na bandeira para não ser jamais alcançada pelo povo. Quem não conhece o próprio passado está fadado a repeti-lo para sempre, piorá-lo. Não só repeti-lo. Os que repetem alienadamente também repetem arrogantemente. Por isso pioram ainda mais o erro que repetem. E o sofisticam pela arrogância, pela ignorância, pela alienação. E pela vontade de imortalização histórica. O cara cada vez exacerba mais o que ele está fazendo. Ele quer dizer, nunca antes na história deste país. É a própria confissão do medíocre humano. Até as últimas consequências é esta. Vontade adâmica de nascer-se umbigo, de dizer não tive cordão umbilical. Aí fica esse ente desmemoriado, vira um Lula invertebrado. Uma Lula invertebrada. Essa coisa que está aí. Que de apelido virou uma caricatura, um ente invertebrado. Um grande representante da alma nacional. É esse ente invertebrado que nos presidiu com surtos nabucodonosóricos nunca antes na história deste país. Realmente ele conseguiu fazer coisas que nunca antes na história desse país tinham sido feitas. Vem me ver TV, o canal é você.